própria pessoa que deu o nome não mais um podcast. Estamos dando início aqui mais um podcast com o nosso irmão aqui. Eu não sei se você já conhece o Peterson, pastor Peterson. Peterson, tá tudo bem com você, Peterson? Tudo bem, graças a Deus, pastor Sérgio. Amém, glória a Deus. Pessoal, vocês serão muito abençoados com o testemunho que o Peterson estará hoje contando as bênçãos, contando o que Deus fez na vida dele. Verdade. Certo, Peterson? Correto. Pessoal, já aguenta aí, já nós vamos falar com o Peterson. Pessoal, não se esqueça, tá bem? Por favor, se inscreva, você deixa o seu like, por favor, compartilha com alguém esse testemunho. Se você vê que é uma bênção, é relevante, é importante, edificou você, passa para alguém. Se você lembrar que alguma pessoa precisa ouvir esta mensagem, passa para esta pessoa, tá bom? Eu vou deixar aqui o meu número, o meu Pix também, se você quiser nos ajudar de forma financeira, fica à vontade. Olha para você ver como é importante. Se você fizer um Pix para a gente, isso vai nos ajudar, vai ajudar a pagar a internet, vai ajudar a gente a aumentar aqui, melhorar as coisas, tá? Mas se você clicar no joinha, se você compartilhar, também você estará ajudando o canal. E isso não custa nada, tá bom? Você compartilhar, você clicar, você se inscrever, não custa, tá bom? Ok? Por favor, nos ajude. Então vamos lá, vamos para a mensagem que você está esperando faz tempo. Eu estou aqui com o nosso amigo Peterson, pastor Peterson. Amém, pastor. Pastor Peterson, tá tudo ok? Tudo sob controle? Tudo na paz, graças a Deus. Amém. Rapaz, esse nome Peterson é um nome difícil, hein? Um nome dificílimo. Então, como é que o pessoal te chama como? Ele tem que abreviar, né? Na família, para os mais próximos, é Pepe. Pepe. É isso. Rapaz. Lá na clínica, para os alunos que nós cuidamos, eles chamam de pastor Pet, é mais fácil. O Peterson, quem deu o nome para você te chama de Pepe. Quer dizer, a própria pessoa que deu o nome não te chama de Peterson. Acaba sendo mais fácil, né? Então, acaba sendo mais fácil. A pessoa devia ter pensado, poxa, né? Eu vou dar um nome difícil, mas um nome que eu não vou chamar pelo nome. Aí começaram a te chamar de Pepe. Isso. Então, para os mais íntimos, é Pepe. Isso. Certo. Pepe e também Pet? Pet também. Rapaz, Pet não é uma coisa muito boa. Pet é de pitbull. Você era pitbull ou não? Não, nada. Você não era mal, não? Às vezes a gente tomou algumas atitudes erradas aí no meio do caminho. Rapaz. Ô Peterson, mas você nasceu no berço evangélico. Correto, pastor. Nasci no berço evangélico. Certo. Conta aí essa bênção, esse privilégio de nascer num berço evangélico. Isso, exatamente essa palavra, pastor. Um privilégio, né? Sim. Nascer num berço evangélico foi um privilégio. Meus pais, eles me ensinaram tudo que hoje eu conheço, tudo que hoje eu sei. Aprendi com meus pais. Cresci nas escolinhas dominical, aprendendo as histórias bíblicas, né? Sim, que bênção. Crescer na igreja foi algo incrível. Sim. Algo que hoje me deu um estilo de vida, né? Certo. Quando volto para Jesus, depois de anos, eu volto a lembrar daquilo que eu vivi na minha infância, daquilo que eu aprendia com os meus pais. Então, crescer no berço evangélico foi realmente um privilégio. Privilégio hoje que nem todo mundo tem. Sim. Existem diversas crianças hoje que não têm esse mesmo privilégio, né? Salomão vai dizer nos provérbios, ensina a criança no caminho em que deve andar. Sim. Então eu tinha alguém no caminho que pôde me ensinar um caminho verdadeiro para me seguir, pastorzão. Sim, rapaz. Ô Peterson, mas aí você não estava satisfeito com esse caminho? O caminho é tão bom, então é um privilégio, como você está falando. Mas mesmo assim, rapaz, não foi o suficiente para segurar você no caminho? A falta de maturidade, né, pastor?
Você tinha quantos anos? Eu tinha, quando saio dos caminhos, eu tinha de 12 para 13 anos. Tá. Decido sair da casa dos meus pais. Eu conheci o mundo através do futebol, né? Sempre fui apaixonado por esporte. Você saiu para o mundo ou o mundo veio até você, até a igreja? De repente, na igreja, alguns amigos convertidos, pessoas que vieram com ideias erradas, ou foi ao contrário? Na verdade, é ao contrário. Acho que eu que fui buscar Você mesmo, foi buscar. Né? O meu ambiente na igreja era um ambiente sempre muito bom. Sim. Sempre foi um ambiente bem saudável. Mas, na verdade, com as minhas idas para a escola é um ambiente que precisa ter muito cuidado, né? Sim. Nós, hoje, como pais, conseguimos olhar para os nossos filhos com um olhar diferente justamente por isso. Sim. Porque a escola é um lugar, se não tivermos cuidado, vamos aprender tudo que é errado. Apesar de ser um lugar para aprender o que é certo, né? Sim. Então, as idas para a escola, as amizades que a gente vai fazendo no meio do caminho. Sim. E aí foi quando eu começo a conhecer a várzea, o futebol de várzea. Sim. E aí nesse ambiente foi onde eu conheci tudo que era errado, tudo que era destrutível. Eu conheci a criminalidade. Você encontrou outros irmãos lá, vai? Exatamente. Irmãos, né? Irmãos que infelizmente não trazem uma boa influência sobre as nossas vidas, né? 1 Coríntios 15:3, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Rapaz, mas na igreja não tinha um time de futebol tal para você se envolver com o pessoal da igreja? Tinha, nós jogávamos bola na igreja. Então... E por jogar, a gente ia mais jogar, então você quer jogar mais. Aquele acaba não sendo suficiente, né? Sim, você quer ser um profissional. Isso, você quer ir mais além, E a ideia era até boa, sabe? Sim. A vontade era uma vontade até legal. Só que quando você vai para a prática mesmo, o ambiente em que eu entrei não era um ambiente saudável. Não era um ambiente saudável, eu vou conhecendo muita coisa errada, sabe? Infelizmente, os campos de futebol nos nossos bairros, na periferia, eles são envolvidos com muita coisa errada. Muita coisa errada mesmo. E para uma pessoa, uma criança, um adolescente sem maturidade que eu era, pastor, eu fui me iludindo com aquilo, achando aquilo bonito. Achando que aquilo seria algo bom para mim viver. E aí foi quando eu começo a me afundar, pastor. E você tinha quantos anos? 12 para 13 anos. Hoje você tem? Hoje eu tenho 33. 33 aí, anos. Com 12, 13 anos, você saiu da igreja? Saí da igreja, saí da casa dos meus pais. Eu fui morar no sítio São Francisco, na casa da minha avó. Sim. Fui morar para lá, saí da casa dos rebelde mesmo. Exatamente. Completamente desobediente, né? Sim. Uma das maiores dificuldades que uma pessoa que está desviado, que está afastado, a maior dificuldade dela é viver regras. Então eu saio da casa dos meus pais porque eu não queria viver regras. Regras é algo que eu não queria. E o evangelho, ele é feito de regras, né? Sim. O evangelho é feito de princípios. Meu pai me ensinou que os princípios de Deus são santos, eternos e imutáveis. Sim, eles são santos porque eles carregam a santidade de Deus. Então quem cumpre regra, quem cumpre princípio, ele automaticamente passa a viver uma vida de santidade. Certo. Eles são eternos, porque vai chegar o dia que nós vamos estar lá nas bodas, sentados, pastor, com Cristo. Amém. E vamos conversar a respeito das regras que nos levaram até lá. Amém. E eles são imutáveis. As regras não mudam. Desde Adão, a regra ela é uma só. É uma só. Quando Deus disser não faz, não faz. Sim. Então, quando a regra veio de encontro à minha vida, chegou um momento que eu não queria mais regras. E para não ter mais regras, eu me afasto daqueles que estão me ensinando as regras. Sabe? Eu olhava para minha família com um olhar de tipo, eles estão querendo me obrigar. Sim. Eles estão querendo me oprimir. E não era essa a realidade. Na verdade, eles estavam me mostrando um caminho. Rapaz, e aí você decidiu, por sua própria vontade, de sair de casa. Exatamente. Mas aí você foi para casa da avó, lá podia fazer tudo? Então, aí eu tinha uma certa liberdade. Sim. Eu tinha uma certa liberdade que eu queria. A avó te aceitou do seu jeito. Isso. O que os seus pais não aceitavam, a sua avó aceitou. Isso. Na casa da minha avó fui tendo essa liberdade, essa falsa liberdade. Sim. A liberdade essa que depois acabou atraindo coisas ruins até mesmo para minha avó, para os meus tios, as pessoas que moravam lá. Porque eu fui me tornando uma pessoa cada vez pior, né? Sim. E o ambiente que eu morava era o deles.
Então, aquilo que eu fazia de errado afetava a minha casa, afetava Sim. as pessoas que estavam ao meu redor. Em que, por exemplo, você prejudicava a sua avó? Você pegava alguma coisa para vender? Exatamente. É, Eu inicio é a roubar mesmo, né? Roubava a avó. Roubava a avó. Rapaz, Exatamente. Eu inicio a minha vida, pastor. Brincadeira, hein, camarada? Só Jesus. É, Eu meu, inicio o essa vida camarada destrutiva. roubava a própria avó. Ai, Hoje você ri, né, meu? Hoje eu rio. Hoje a gente ri do que antes fazia chorar, né? É, meu. Caramba. E a sua avó tá viva? Tá, Você já pediu perdão para ela já? Com certeza. Tem uma história que eu conto lá na clínica para os meninos, porque na clínica nem vermelho você fica em roubar a avó, né, Peterson? Pastor, a gente aprende que a maioria das pessoas que confessam, elas confessam um confessionário seletivo. Sabe? Ela confessa até a página 12, ela confessa aquilo que não envergonha muito. Porque essa parte você não tinha me contado mesmo em off, não. Aí Deus vai cutucando, vai saindo. Isso aí, Deus vai cutucando, vai saindo. Eu falei para você que ia te cutucar. Exato. Então, tem uma história que eu conto que eu roubei uma vez 10 galinhas da minha avó. Caramba. 10 galinhas da minha avó. Como que o cara consegue carregar 10 galinhas? E galinha, meu, é muito escandalosa, faz barulho. Como é que você rouba? Madrugada. Exatamente, pastor. Sua avó dormiu? Era uma sono chacrinha, pesado. Era uma chacrinha, então tinha um certo espaço até o galinheiro. Mas apareceu alguém falando que daria R$30 numa galinha. Sim. E eu, na hora, lembrei que minha avó tinha um galinheiro cheio. Rapaz, que você cresceu os olhos. Misericórdia, pastor. Esses assuntos estão até me dando calor. Para você ver. Esses são níveis que normalmente a gente... A normalidade do que é errado acaba gerando e a gente não percebe, pastor. Isso é um absurdo. Exato. Mas é normal para o cara. Isso. E a normalidade da família ao acolher, né? A gente trabalha com algumas famílias hoje. Sua avó não brigou com você? Sim. Depois ela me chama a atenção, ela corria atrás de mim com vassoura para me bater. Meu. Então, mas de início, quando eu saio da casa dos meus pais, aparentemente, o que eu estou fazendo de errado parece não ter importância. Por quê? Porque ela está me acolhendo, ela está me ajudando. Sim. Então, eu aprendo uma lição com isso. Hoje, para ensinar algumas famílias, a gente mostra que nem tudo é normal. Sim. A gente precisa olhar para algumas decisões dos nossos adolescentes hoje e ver se realmente essa decisão ela vai ser algo benéfico ou não. Porque minha avó teve toda a boa intenção em me acolher, mas ela não percebeu que o que ela estava fazendo era me dar a oportunidade de ser um rebelde com a minha família. Então, ela me acolheu cheia de boas intenções. Só que não sabia que se eu olhar para uma decisão errada com boas intenções, não muda aquela decisão errada. Com certeza. Pelo contrário, ela vai atrair algo negativo. E as consequências? Elas são terríveis. A gente chama de efeito colateral, né, pastor? Sim. O efeito colateral, ele é desastroso. O ambiente da casa da minha avó se tornou um ambiente destrutivo. Os meus tios viviam brigando com a minha avó, porque ela me defendia, eu era o primeiro neto. Então ela me defendia e eu tô fazendo tudo que é errado, e os meus tios brigam com a minha avó, que automaticamente eles brigam com os meus pais, sabe? Com certeza. Então vira aquele ambiente todo destrutivo, que foi tudo consequência de uma decisão. Eu decidi sair de casa. E minha avó, cheia de amor, decidiu me acolher. E você tinha 13 anos? 13 anos, pastor. Rapaz, e aí não parou? Você se envolveu com seus amigos, esses irmãos lá fora? Isso. Né? Eu costumo desmistificar, pastor, um falso discurso que hoje existe de que a maconha é algo normal. O meu primeiro contato no campo de futebol com tudo que é errado foi através de um baseado. E dizem que é normal mesmo. Dizem que é normal. Dizem que os jovens ou os adolescentes nem estão mais fumando cigarro normal. Diz que já entra direto pro baseado, maconha. Exatamente. E hoje existe uma falsa narrativa de que é normal. Não, a maconha, fica tranquilo, ela só faz bem, vai te deixar com fome e vai te deixar em paz. Não, isso é uma mentira. Tira a maconha de um maconheiro e você vai ver como que ele vai ficar. Sabe? É verdade. Eu não conseguia dormir se eu não fumasse um baseado. Eu não conseguia comer se eu não fumasse um baseado. Por quê? Porque isso é adicção. É um descontrole. Ela vai dominando a nossa mente ao ponto de eu não fazer mais nada se eu não tiver aquilo ali me motivando a fazer. Rapaz, é verdade.
Então o primeiro contato foi essa. Foi a maconha na beira de um campo de futebol, na roda de amigos. Sim. Esse é o meu primeiro contato com tudo que é errado. Ali eu vou conhecer a criminalidade. Sim. Ali eu vou conhecer o que é roubar pessoas. Sim. Ali eu vou ouvir falar de que se eu roubar o carro de alguém, eu vou ter um bom dinheiro para que eu, em 20 minutinhos eu tô com um bom dinheiro na minha conta, na minha mão já. Sim. Então, toda essa má influência, ela começou com uma decisão. Eu vou fumar com aquela rapaziada ali. Sim. E aí o pessoal lá te ensinaram a roubar. E você roubava o quê? Era o carros? Isso. Ou carga? Carros. Na época era carros. Era mais ou menos 2005, 2004, Sim. por aí. Foi quando eu conheço a minha esposa também. Sim. Você conheceu ela, não foi na igreja? Na escola. Na escola? Foi na escola. Nós nos conhecemos na época de escola. Sim. E nessa época eu consegui camuflar tudo aquilo que eu era, né? Para ela eu camuflei tudo. Você conseguiu esconder tudo? Eu escondi. Ela vai vir à tona quando eu vou preso. Quando eu vou preso em 2004, a primeira vez, aí eu tava completando 14 anos ainda. E aí ela descobre mais ou menos quem realmente eu era. Sim. Então, ela de início, nosso primeiro ano junto foi fingimento, né? Eu fingia ser uma outra pessoa. Você ficou quanto tempo preso? A primeira vez eu fiquei 45 dias. E isso, hoje eu como sou um dos defensores de que o menor ele precisa ser punido com mais rigor. Sim. Por quê? Porque ao ficar 45 dias preso, aquilo só me motivou a fazer o que era errado. Rapaz, foi uma escolinha lá dentro Exatamente. Eu saí dando risada. Eu fui pego em flagrante, eu assumi o meu erro, eu assumi que eu tinha roubado aquele carro, e eu saí no mesmo dia na audiência. O tempo que eu fiquei foi o tempo de ir para uma audiência em 45 dias. Aquilo não me mudou. Não me deu uma nova oportunidade. Pelo contrário, eu achava que aquilo era normal. Eu olhava para aquela situação e eu dava risada daquilo, porque eu falei, se isso é ficar preso... E saía como herói ainda? Isso. Saía porque eu não entreguei ninguém, né? No mundo do crime você tem essa falsa fama de você assumiu tudo, você segurou a sua bronca, então você sai com um status avançado. Só que isso tudo é uma ilusão, né? Hoje eu consigo olhar para esse tempo e ver que nós temos um adversário que ele vai articulando, pastor, para você se sentir confortável na posição do erro. Exatamente. Rapaz. E os seus amigos, então, te induziram a você roubar carro? Eu acho que nem induziram. Eles me mostraram o quanto eles estavam gostando daquilo ali. E aquilo vai gerando em mim um desejo de também querer. Eu olhava para eles e ser um igual a eles. Isso, eu olhava e eu via aquilo, eu falava, eu quero. Eu quero ter todo esse dinheiro, sabe? Sacar plaquê de dinheiro. Eu falava, eu quero isso. Então eu acho que nem induziram. Mas ao olhar o estilo de vida que eles tinham, eu senti aquilo como eu quero também para mim. Então aquilo foi criando em mim um desejo. Aí você passou por uma escolinha, alguma coisa? Não. Você só vai sozinho? A partir do momento que eu tive a oportunidade de me juntar com... Eles chamavam na época de um time, né? Para sair para a rua e roubar. Primeiro que eu tive a oportunidade de juntar com algumas pessoas, de fazer o que é errado, eu fui e fiz. Rapaz. Eu fui e me envolvi. Ô Peterson, hoje você entende aquele cara, aquela pessoa que está do outro lado, ou aquele pai que tem um filho que é viciado, você entende. Você passou, você viveu na pele o que é ser um filho viciado. Sim, pastor. Hoje eu consigo entender. Hoje a gente cuida de pessoas assim, né? Hoje nós temos uma casa de acolhimento, onde a gente acolhe pessoas nessa situação. Então eu sei o que é ser um dependente. Eu sei o que é ser um viciado, né? Eu sei o quanto a droga tem um poder de oprimir. Hoje eu sei o que é uma opressão. A gente fala no nosso encontro com Deus, deixa até o merchan para a audiência do pastor. Nós temos encontro com Deus esse mês. Dia 28, 29 e 30 desse mês nós temos encontro com Deus. E no nosso encontro com Deus nós falamos numa das mensagens a respeito do que é ser liberto. O que é ser liberto? E os níveis de libertação que existem, né? A libertação, ela passa por um dos níveis que é a opressão, pastor. E a opressão é o que o dependente químico mais vive, porque existe uma fase das nossas vidas que a gente não quer mais aquilo.
só que é mais forte do que a gente quer. Eu me lembro de dias que eu fui chorando até a biqueira, pastor. Sim. Chorando, orando. Eu tô indo para a biqueira buscar droga e eu tô orando e chorando, falando que eu não queria estar indo. E buscando para você. Para mim. Só que eu não tinha forças de voltar. Eu não tinha força de dizer não. Era muito mais forte do que eu. O desejo de usar, a sensação de ter aquele prazer, porque atinge na nossa mente lugares de prazer a droga. Então aquela sensação ela é mais forte. Eu sabia que eu estava me prejudicando. Sim. Eu sabia que eu estava indo para um lugar onde eu ficaria depois 3 dias sem voltar para casa. Eu sabia que Não era só para buscar e voltar, não? Igual algumas pessoas fazem? O começo é assim. O começo é assim, é controlável, né? Sim. No começo você vai e busca. Eu conheço pessoas que falam... traz para casa, fuma em casa. Eu conheço várias pessoas que falam, não, eu controlo, eu tô tranquilo. Não, isso é só o começo. Sim. Isso é só o começo. Sim. A habilidade que a droga tem no nosso organismo é de progredir. Ela progride ao ponto de tirar todo o nosso controle. Todo o nosso controle. Então eu já estava num nível onde eu queria sair, mas eu não tinha forças. E por não ter forças, hoje eu olho para isso como um ambiente de opressão. Sim. Eu era oprimido por uma situação onde eu queria sair, mas eu já não tinha mais força de sair daquele lugar. Então, é realmente destrutivo ser um dependente. Eu sei o que era estar nessa posição de querer ser liberto e não conseguir. De olhar e pedir socorro e não ter forças. Não ter forças para conseguir sair daquele lugar e ir até alguém e falar, me ajuda, eu preciso sair. Não tinha essa força. Você se sentia fundo do poço, assim? Isso. Eu me sentia no fundo do poço e cavando ainda. E cavando, porque cada vez que eu fazia algo errado, eu ia mais fundo, né? Eu ia mais fundo. Eu tive 3 oportunidades de me internar. Eu me internei 3 vezes. E as primeiras 2 vezes não consegui ficar bem. Então, cada vez que eu voltava, a Bíblia fala que quando os espíritos que saem de nós, eles encontram a casa limpa, adornada, eles voltam 7 vezes mais, né, pastor? Sim. Então, o meu estado, ele se tornava pior. Aquele Peterson do início, que teve o primeiro contato com a droga, ele vai se tornando cada vez pior. Ele vai se tornando cada vez pior. A nomenclatura que hoje é usada popularmente é nóia. Me tornava um nóia. Sabe? Alguém que não era de confiança. Eu chegava nos lugares, as pessoas escondiam a carteira, escondiam o celular. Eu não era uma pessoa de confiança. Rapaz, na cara dura, assim, as pessoas procuravam esconder de você? Isso. Por quê? Porque eu já dei o motivo para isso acontecer, né? Porque quando as pessoas me acolheram com amor, com carinho, como minha avó fez aquela vez. Membro da família. Isso. Né? Eu me aproveitei daquela situação para usufruir e pegar algo deles. Então, chegou um momento em que eu chegava nos lugares e as pessoas já escondiam. E aquilo vai mostrando para mim o fundo do poço em que eu estou. Só que eu continuo cavando. Ô Peterson, então o trabalho que quando a família tem um viciado, né, na família, então o trabalho é feito com o viciado e também com a família? Também, pastor. Nós temos uma reunião com as famílias que nós fazemos mensalmente. E toda visita, nós tiramos um tempo para conversar pelo menos com 2 famílias. Sim. E esse bate-papo a gente vai orientando, a gente vai mostrando. Tem algo que a gente combate nas famílias chamado codependência. A codependência é porque o dependente está na rua e a família está em casa sem dormir. O dependente está até o dia amanhecer na rua no uso. E em casa, a mãe, a esposa, o pai, os filhos, eles não dormem. Eles não conseguem ter descanso porque eles estão preocupados. Isso é codependência. A mãe não consegue comer. O viciado está na rua, sem comer por causa do efeito da droga. E em casa, a preocupação da família faz com que ela não coma. Então, isso é codependência. Ela sofre pelo erro do filho. Ela sofre com o filho fazendo tudo que é errado. Então a gente costuma combater a codependência em reuniões familiares, ensinando eles. A primeira coisa que a gente ensina para a família é que eles não têm culpa. Não carregar essa culpa. Por quê? Porque o dependente, ele decidiu aquilo ali. Ele fez uma escolha. Uma coisa que a gente não pode, levar adiante é achar normal a criminalidade e dizer que eles são apenas uma vítima que não tiveram escolha. Não, isso é uma mentira que foi criada no meio do caminho. Nós tivemos escolha. A gente só escolheu errado.
E aí, quando a gente escolhe errado, a gente é oprimido pelas nossas escolhas. É aquilo que nós começamos falando do efeito colateral, né? De um efeito que veio dependendo da nossa decisão. Então, a vítima da sociedade não é um criminoso. A vítima da sociedade não é um viciado. Não, a gente escolheu estar nesse lugar. Eu estava falando em off com o senhor do que é realmente a vítima da sociedade. Hoje nós temos um trabalho, nós temos um dos nossos parceiros, é o pastor Babão, Ministério Fogo Cruzado. Estávamos juntos essa semana, né? Na no café da manhã, na segunda-feira. Ele é um dos nossos parceiros. A gente serve na Cracolândia com ele de vez em quando. E numa das ações que nós fizemos um Dia das Crianças. E o meu coração partiu, pastor. Eu cheguei naquele dia para servir os lanches junto com o pastor. Eu vi um menino de 10 anos fumando crack. E eu olhei e eu falei, isso sim é uma vítima da sociedade. Porque o pai e a mãe daquele menino vivem ali. Ele nasceu e cresceu só com esse ambiente de vida. Isso é uma vítima da sociedade. Ele não teve a escolha que eu tive. Eu cresci na igreja. A oportunidade. Isso, a oportunidade de ir para uma escola, sabe? De ter conhecimento. Não, ele não teve essa oportunidade. Ele sim é uma vítima. Eu, Peterson, eu tive a oportunidade de escolher e escolhi errado. Então, eu fui um criminoso, fui um nóia por opção. Eu escolhi esses lugares para viver. Então, eu sei o que é estar do outro lado e também não coloco esse outro lado como uma vitimização, sabe? Eu coloco esse outro lado como um lugar de decisão. Eu preciso tomar todas as forças. Como que o Peterson mudou de vida? O Peterson mudou de vida quando ao meu redor eu já tinha perdido tudo. E aí eu decidi dar um passo além do que eu estava vivendo. Eu decidi me submeter a olhar para alguém e falar, me ajuda. E aí eu começo a ter ajuda. Eu sempre tive pessoas falando, filho, eu vou te ajudar, eu vou te aconselhar. Pessoas querendo o meu bem, só que eu não queria. Quando eu quis, aí as coisas começaram a acontecer, pastor. O Peterson, a pessoa, o viciado, ele vai para a casa de recuperação. Na casa de recuperação, ele fica lá quanto tempo? Nós temos um tratamento que ele é 9 meses. Deus deu uma direção para o pastor Donizete. 9 meses, ele representa um novo nascimento. É uma gestação. Uma gestação, exatamente. O nosso jargão. A casa de recuperação se torna um útero ali. Um útero, exatamente. O nosso jargão é João capítulo 3, onde a gente fala que é necessário nascer de novo. Nós carregamos essa essência com a gente. Glória a Deus. É necessário nascer de novo. O texto de João está falando de alguém que tem conhecimento. Está falando de Nicodemos, uma das principais autoridades da época. Um homem respeitado. Aí Jesus olha para ele e fala, desconstrói, mano. Nasce de novo. Ele está falando, tudo aquilo que você viveu até hoje, tira tudo. Tira tudo, porque isso aí não serve mais. Vem que eu vou te dar um novo destino. Então é isso que nós acreditamos. 9 meses de tratamento. Porém, os 9 meses... Esse é o ideal. Isso. É só uma gestação. É só... Quando um bebê nasce, pastor, ele se vira sozinho? Não. Então, quando dá os 9 meses, a gente forma o aluno, a gente devolve para a família. E aí agora a responsabilidade da família e da igreja dar o crescimento daquela vida que nasceu. Então a gente faz uma festa, né? A gente faz algo que nós chamamos de formatura. Reunimos a família, a igreja que trouxe a pessoa, e nós devolvemos o aluno para a família naquele dia. E aí a família e a igreja passam a ter a responsabilidade agora de alimentar, de ensinar a dar os primeiros passos. Então a gente reúne uma vez por mês para dar um suporte no conhecimento, na questão do combate às drogas em si, mas tudo começa depois dos 9. Eu falo para todo mundo que esse pequeno período de 9 meses, por mais que ele seja longo aos nossos olhos lá dentro, né? Parece que o tempo não passa quando você está no tratamento. Eu falo que ele é um pequeno período de escola. Nesses 9 meses você aprende. O que o bebê aprende lá dentro? Ele aprende a se alimentar dentro do útero. Então você aprende que você tem que se alimentar. Ele tem uma respiração ligada à mãe. Então você aprende a respirar, você aprende a sobreviver. Então esses 9 meses você está aprendendo o que você vai viver lá fora. Lá fora, agora você vai caminhar com pessoas que vão te ajudar a desenvolver o que você aprendeu. Ô Peterson, mas nem sempre a família... Então quer dizer, lá 9 meses internado, uma gestação,
vai nascer uma nova criatura, amém? Vamos pensar de forma espiritual. Isso. Tá, aí esse embrião, essa pessoa que já está preparada, já foi limpa, já nasceu de novo, a entrega nos braços da família. Mas pode acontecer que a família não esteja preparada para receber essa pessoa? Sim, existem inúmeras coisas, né? Que aí a pessoa volta de novo para o vício, quer dizer, a própria família, por não saber, por ignorância, começa a cometer os mesmos erros de antes, aí a pessoa, o jovem volta para a criminalidade. Exatamente por isso a gente fala a importância da reunião familiar. Por quê? Porque a família que não acompanha, e eu tenho muitas famílias que não acompanham, pastor. Sim. Se eu aí não ajuda, prejudica. Não, eu tenho 42 alunos, e se eu tiver por domingo 15 famílias visitando, é muito, pastor. Uhum. Se eu tiver na reunião 10 famílias participando, é muito. É importante que as famílias vão. Muito, só que a família se machucou tanto com o aluno em si, sim. durante a vida inteira, sim. que ela não consegue ter esse afeto novamente restaurado assim. Sim. Então, leva um tempo para ir reconstruindo. Então, o que a gente adotou como estratégia? Ensinar o aluno a ser homem. A gente pegou aquele texto de Salomão, de Davi para Salomão, falando, seja homem. Então, a gente ensina ele também a ter uma maturidade. Falando, filho, você não pode depender da sua família estar bem para você estar bem. Uhum. Porque quem vai voltar para o vício é você. A gente tem é muito maturidade. claro. E isso, a gente é muito claro. Então, isso é um fato que faz o aluno retroceder. A família não está bem é um fato que faz o aluno retroceder. Outro fato que faz o aluno retroceder é o aluno que tirou 9 meses de brincadeira. Ele foi 9 meses para lá porque a família insistiu ou porque estava devendo na rua. Aí ele foi para lá e ficou lá 9 meses. Refúgio. Como um refúgio. Só que os 9 meses ele não gerou intimidade com Deus. Uhum. Ele ficou 9 meses, ele ia para o estudo só por ir para o estudo, sabe? Fica de cabeça baixa, assim, sabe? Não quer ser participativo. Nós aprendemos com o nosso apóstolo Adailto que quem não se envolve, não desenvolve. Então, é um fato. Tem muita gente que fica os 9 meses sem fazer nada. Ele participa do que é obrigatório e ponto. Essas pessoas, elas frequentaram só. Sabe? A gente estudou na escola como que funciona. Se eu quiser frequentar a escola, no final eu tenho um diploma. Só frequentando. Infelizmente, a nossa educação no Brasil ela tá tão escassa que se eu tiver presença, eu passo de ano. Porém, eu tenho conteúdo para aprender, para ensinar lá fora? Não tenho. Então, eu posso ficar esses 9 meses dentro da clínica frequentando e eu vou receber o diploma, porque é de praxe. Eu vou dar o diploma para quem for até o final. Só que a pessoa que não aprendeu o conteúdo, ela não consegue viver lá fora. Acontece da pessoa ficar mais tempo? Sim. Mas aí é parte da pessoa, né? E a maioria da galera que fica mais tempo, eles estão bem hoje. Eles estão bem. Eu tenho um menino, vamos pro casamento dele agora, dia 13 de maio, Tiago, ele é um parceirão, ficou 1 ano e 7 meses com a gente, por escolha dele, ele decidiu ficar mais, ele saiu, Deus preparou casa, Deus preparou agora o trabalho, Deus preparou a esposa, vai casar agora em maio, glória então a Deus reestruturou, restaurou isso, tudo. mas ele escolheu, ele falou, mano, 9 meses não foi o suficiente, eu quero ficar mais um pouco, ele foi ficando, se tornou um parceiro, se tornou alguém que eu ligo para ele, peço para ele ficar um final de semana para mim lá. Quando a gente precisa correr, sair para fazer alguma atividade, ele é uma pessoa que tira um dia de visita para a gente lá. A gente precisa comprar alguma coisa, ele dirige os nossos carros com facilidade para poder estar com confiança, né? Ele tem a nossa confiança hoje, é um grande amigo que nós temos. São um dos muitos exemplos. Eu tive vários que conseguiram ficar bem com mais tempo. Tem aqueles que ficaram bem com 9 meses também. Hoje, na nossa reunião do pós, o que é a nossa reunião do pós, pastor? É a reunião dos ex-alunos. Então, a gente reúne a galera que já passou no tratamento, é o pós. Hoje eu tenho quase 25 pessoas que reúnem todos os meses com a gente, que estão bem, graças a Deus. Pessoas que ficaram 9 meses, voltaram para o seu trabalho, estão firme e forte, graças a Deus. Amém, glória a Deus. E essa parte também, laborterapia, o que é o laborterapia? Laborterapia é o envolvimento do trabalho em formato de terapia, pastor. O que a gente faz? A nossa dinâmica de trabalho na clínica, ela inicia com o nosso despertar às 7 da manhã.
7 horas da manhã, 7 horas da o camarada manhã. tem que estar de pé. Tem que pular. Primeiro confronto são as regras dentro da casa, né? O cara está Vocês vão acostumado lá a acordar a meio-dia. pessoa? Isso. Temos um despertar às 7 da manhã. Certo. O cara que costumou acordar meio-dia, ele vai ter que mudar o hábito dele, querendo ou não. Parece um quartel-general. Isso, exatamente. Certo. É necessário. Certo. E aí, acorda às 7 horas da manhã, 7h30 tem o nosso estudo matinal, a gente chama de provérbios. Sim. Então a gente estuda ali nos provérbios de manhã, 1 hora de estudo, vai das 7h30 até as 8h30. Sim. E aí vamos para o café da manhã, primeira refeição do dia, fazemos a nossa refeição. Quando for 9h15, 9h30, a gente inicia a nossa laborterapia. Um trabalho ocupacional. Sim. Então a gente envolve cada aluno em alguma atividade na chácara. Uns vão rastelar, outros vão ajudar a construir alguma coisa na casa. Nós estamos construindo um novo quarto lá para ter mais ambientes. Então tem os animais para cuidar. Contato com os animais é algo muito incrível. Eu não sou uma pessoa muito chegada em bicho. Sim. Minhas filhas desejam que eu traga um cachorro para casa a vida inteira. Eu falei para elas, quando elas começarem a arrumar o quarto, eu deixo. Tá certo. Mas... E lá tem horta? Temos horta, nós plantamos as nossas coisas lá, nós comemos o que plantamos. Deve ter o pomar também lá, né? Temos frutas, é muito bom. A gente cuida das árvores que já tem, então a gente busca adubá-las, a gente busca cuidar. O esterco dos próprios animais que a gente limpa, a gente usa como esterco para poder cuidar. E lá tem galinha? Galinha, pato, mas você não rouba as galinhas não, né, Peterson? Essas não. Essas galinhas permanecem lá. Isso é para você ver como Deus curou, pastor. Deus curou mesmo. Você não podia. Amém. Pastor. Amém. Rapaz, então o pessoal lá, eles permanecem estudando e trabalhando dentro da clínica. Exatamente. Quando chega se perto tornam das 11, ocupados. Isso. Ocupar a mente é algo muito importante, porque se você deixa a pessoa ociosa, ela só vai ficar pensando no que não presta, né? Os nossos pensamentos são conduzidos pela nossa vivência. Sim. Um dos melhores livros que eu li é da Joyce Meyer, Campo de Batalha na Mente. Sim. Ela mostra que é possível a gente vencer pensamentos, só que esses pensamentos, eles estão atrelados ao que a gente viveu. Sim. Então, se eu vivi uma vida destrutiva por anos, e eu tô ali parado dentro de um lugar, eu vou ficar pensando naquilo que eu vivi. Então a gente busca ocupar a mente deles, ocupar o dia preso deles. Lá atrás, exatamente. Pensando. Então tem a laborterapia, tem atividades de estudo. Hoje eu faço gincana com eles, gincana bíblica. Então eu faço perguntas sobre os estudos, sobre os cultos. Eu tenho culto 3 vezes na semana, fora quando chega um pastor convidado lá, que eu paro toda a casa para o pastor dar uma palavra e ministrar aos meninos. De preferência, um pastor com experiência. Exato. Na verdade, a gente apresenta a nossa casa... dar um testemunho. Sim, mas a gente apresenta a nossa casa para todos os parceiros. Já vou deixar aqui para reciclar, tá indo lá, em nome de Jesus, ministrar os meninos, tá com a gente lá caminhando e liberar uma palavra sobre eles. Porque o que a gente leva? Os pastores que a gente leva são pastores que a gente conhece. Sim. Que a gente sabe que tem um testemunho, que conhecem a Deus. Então, toda vez que um pastor vai lá, eu paro os meninos para ouvir esse pastor. Sim. Porque eu sei que aquele pastor ele tem algo de Deus para liberar. Às vezes ele não foi lá à toa. Sim. Tem um dos meninos passando um dia mal lá dentro e ele precisa ouvir alguma coisa. E uma palavra que o pastor libera muda o dia daquele menino. Com certeza. O Peterson, então a visita da família é muito importante. Todos os domingos? Um domingo sim, um não. Nós temos visitas em 15 em 15. De 15 em 15. Agora a ligação ela é liberada semanalmente. Toda sexta-feira é dia de ligação na casa. Os alunos têm direito a 4 ligações por sexta-feira, 2 de manhã e 2 à tarde. Porém, é tudo bem calculado, né? É 5 minutos cada ligação. Sim. E ela é acompanhada de um monitor. O monitor, a ligação é no Viva Voz, acompanhado de um monitor, a gente administra tudo. Não entra nenhuma informação para casa sem a gente saber. Ô Peterson, eu ouvi um dos meus convidados aqui, rapaz, ele falando que é importante que a família, depois que está estruturado e ter entendimento, que depois que a pessoa já ficou uns 9 meses lá internada, aí ele volta para casa. E no caso, a família, se a pessoa era viciada com ou bebida, algum tipo de vício lá, aí a família resolve fazer uma festinha em casa, né, o mesmo ambiente, e pensando, o outro ele já está curado, já aprendeu e se vira. Mas não, a família tem que ter esse cuidado
Exato. De não preparar uma armadilha para o outro, para o ex-viciado, ele cair na tentação. Uma das lições que a gente ensina, pastor, para as famílias é não cair na mentira das falsas narrativas, né? Existem falsas narrativas para tudo. Uma falsa narrativa, beber socialmente. Isso é uma mentira. Beber socialmente é algo legal para algumas pessoas, até conseguem controlar. Sim. Só que quando você tem na família alguém que não consegue? Eu acho que beber socialmente é não se preocupar com a sua família. Vamos usar nossos filhos como exemplo. Sim. Usando o exemplo que o senhor usou. Eu tenho um problema com álcool. Sim. Eu fui viciado. Sim. Você imagina se meu pai decide tomar uma cerveja? Na sua frente. Não, mas eu controlo. Ele falasse para mim, eu controlo. Uhum. Você acha que eu não vou querer seguir o mesmo exemplo? De controlar também? Não, mas meu pai conseguiu. Eu posso conseguir. Só que eu vou me tornar aquele mesmo cara destrutivo. Sim. Então, quando o cara fala para mim que ele bebe socialmente porque ele controla, ele tá passando para mim a mensagem de que para ele não importa se o outro vai controlar ou não. Ele tá passando para mim uma mensagem de que aquele ente querido, para ele não tem importância. Então, a gente costuma ensinar as famílias que não existe esse beber socialmente. Sim. Mais cedo ou mais tarde... É um engano. Exato, é um auto-engano. Sim. Mais cedo ou mais tarde, aquele álcool vai gerar um problema familiar. Sim. Conheço inúmeros casos de pessoas que tomavam uma cerveja para assistir um futebol no domingo e chegou na clínica tomando álcool de posto, porque era mais barato comprar. Comprava 1 litro de álcool no posto e misturava com suco e tomava. Nossa. Hoje, existem aqueles corote no mercado que é R$2, R$2,50. Então, você não precisa de muito para ficar bêbado. O álcool está mais acessível que o crack. Para você ver a comparação de destruição. Sim. Hoje, famílias são mortas completamente porque alguém decidiu beber um pouquinho e dirigir. Então, existe algo muito perigoso no beber. E aquilo que o senhor falou é providencial. Se eu acabei de vencer um tratamento, onde eu acabei de aprender que o vício ele me mata, ele me destrói. Eu fui um cara que perturbou a família o tempo inteiro. Sim. As famílias chegam na clínica pedindo, pelo amor de Deus, para ajudar a conter aquela situação que eles não têm como controlar. Sim. Aí a gente consegue ali dar um norte, apresenta Jesus, Jesus vem, muda o cara, ensina um caminho novo, limpa. Aí quando ele volta para o lar, aí ele encontra um lar destruído. Ele encontra um lar onde a galera acha que tomar uma cervejinha é normal. Não, isso não é normal. Não é normal. Não é normal. Ele aprendeu lá na clínica que não é normal. Isso. Aí ele chega em casa, é normal. Exatamente. Estraga tudo. Estraga tudo. Por quê? Porque, querendo ou não, por mais que a gente martele na vida deles, a gente continua constantemente ensinando eles que eles não dependem das circunstâncias para sobreviver. Sim. A gente mostra para eles que eles precisam ser o sacerdote no lar. Sim. Então a gente vai ensinar eles a se tornar um pastor dentro da sua casa. Sim. Levar aquilo que ele aprendeu para mostrar para sua família um novo estilo de vida. Mas quando você convive muito no mesmo lugar, tem pessoas que eu convido a criar a própria independência. Eu falo, filho, não dá para você voltar para sua casa. E aí? Vai para onde? Esses são os que ficam mais tempo com a gente. Sim. A gente convida o cara a ficar um pouco mais de tempo, a gente apresenta um lugar para ele trabalhar, a gente tem alguns amigos, tá? Posso eu conhecer alguém também que queira dar oportunidade de emprego, a gente tem algumas pessoas que precisam desse início, porque o lugar que elas moram já não é saudável. Já não é saudável. Existem algumas casas dentro da cidade, nos bairros? Casas de recuperação? Uma casa para, vamos supor... Como se fosse um albergue, né? Um lugar para você trabalhar e morar. Esse é um dos nossos sonhos. Um dos nossos sonhos, hoje a gente ainda não tem essa condição financeira, mas um dos nossos sonhos é montar uma casa onde o aluno terminou o tratamento, ele possa morar e trabalhar, voltar, até ele construir a própria independência. Porque a casa de recuperação é um sítio, é longe da cidade. Exatamente. Certo? Então, se tivesse um lugar onde eles pudessem ficar, dentro da cidade, era mais fácil para eles arrumar um emprego e voltar. Exatamente. E tem muita gente que já não tem mais a família. Tem muita gente que já não tem mais a família. Tem gente que a família não quer ver nem pintado de ouro. Tipo, perdeu a família. Porque a droga, ela faz isso. Sim. Ela faz eu ser tão ela egoísta. Deixa marcas, cicatrizes. Machuca demais.
machuca mesmo. E eu falo que vai além da cicatriz, é uma ferida aberta. É uma ferida aberta, que só de ver a pessoa já sente dor, mano. A família não quer ver. Rapaz, então, é muito sério. Exato. Eu tenho um dos melhores testemunhos de reconstrução familiar. A gente vai ser padrinho dele, o Marcelo. Sim. Um brother nosso, ficou na clínica com a gente 3 anos, pastor Sérgio. Para você ver, fica 3 anos na clínica. Ele ficou 3 anos. E trabalhando? Não, ele ficou 3 anos internado. Ele ficou 3 anos como interno, como aluno. E aí eu sentei com o pastor Donizete, nós decidimos dar uma oportunidade dele recomeçar, já que a família não queria mais aceitá-lo. Sim. Fomos dar uma oportunidade para ele recomeçar. Tinha um lugar na casa que eu tomava conta, eu era caseiro de uma casa na época. Sim. E no fundo tinha um quartinho de um cômodo. E aí a gente trouxe ele para morar lá. Ele morou 1 ano comigo no fundo de casa, trabalhando e conquistando a própria independência. Sim. E aí ele ia reconquistando a família dele aos poucos. Rapaz. A família não queria de Sim. início, as irmãs traziam ele, mas o pai ainda era meio duro, porque sofreu muito. Sim. Então, muita decepção. Ao ponto dele chegar, sentar na mesa com o convite da mãe e o pai levantar da mesa e sair, porque não queria ele. Hoje, o pai liga para ele, convidando ele para ir almoçar. Sim. Porque Deus reconstruiu. Como que é o nome dele? Marcelo. Ih, rapaz. Deus trouxe de volta a ex-esposa, a mãe da filha dele. Ele vai casar agora no final do ano. Nós vamos ser padrinhos dele de casamento. Graças a Deus. Montou a própria empresa. Amém. Hoje ele trabalha fazendo com gesso e pintura. Ele tem a própria empresa. Então, é um dos exemplos de reconstrução incrível. Mas requer esforço. O Peterson, rapaz, o Marcelo deve ter vendido muita galinha do pai dele. Com certeza. Ai, deu trabalho. Tem umas histórias do Marcelo que só Jesus. Não, umas histórias muito... Não acredito, rapaz. Camarada, para deixar ferida na família, porque vendeu muita coisa, né? Muita coisa preciosa da família, né? E a gente libera palavras que não podia ter liberado, né, pastor? Sim, a gente fica descontrolado. Amaldiçoa, né? Exatamente. O pai e a mãe, na hora... eu roubei minha família tantas vezes que eu já perdi as contas, pastor. E sabe o que é você se comprometer? Somos assalariados, sabe? Conta com aquele dinheiro mensalmente ali, aquele pouco que entra. E você tá ali com as dívidas tudo calculada e de repente alguém que você está ajudando entra, pega tudo e vai embora, mano. Em um dia eu torrava tudo que eu roubava. E por que a gente rouba da família? Porque a gente não tem essa característica de roubar lá fora. Porque eu sei que lá fora o outro vai me machucar. Sim. A família não. Aí eu roubo da família que eu sei que ela não me machuca. E eu vou machucando a família cada vez mais. E cada dia mais, aí. Rapaz. Ô Peterson, você foi para o encontro com Deus? Fui para o encontro com Deus, pastor. Você tinha quantos anos? Quando eu fui para o encontro com Deus, foi ano de 2010, mais ou menos. Foi quando eu consegui casar com a minha esposa. Sim. 2009, 2010. Foi essa época. A igreja já estava transicionando para a visão celular na época, né? Sim. Nós já estávamos há alguns anos já caminhando debaixo da cobertura do apóstolo. Sim. E aí eu estava vindo de Pernambuco, pastor. Eu tive que fugir de São Paulo, na época que o pessoal queria me matar. Sim. Eu fui dando muito trabalho no meio do caminho, me envolvi com algumas coisas que eram erradíssimas. Sim. E fugi de São Paulo. Fui morar em Pernambuco e a minha esposa, guerreira, foi comigo para lá. Largou tudo aqui, foi comigo para lá. A gente já tinha uma filha na época. E lá a gente teve a Elisa, nossa segunda filha. Sim. Ela foi gerada lá, mas nasceu em São Paulo. Fiquei só 10 meses em Pernambuco e voltei para São Paulo. Quando eu volto para São Paulo, era a época de encontro e a gente teve a oportunidade de ser ministrados pelo encontro com Deus. É uma ferramenta incrível, né, pastor? Sim. E para você, como é que foi? Para mim, foi como uma dracma perdida. Eu estava perdido e a luz foi acesa. Sim. Aquilo me deu um norte, me deu uma direção, me deu um gás. Eu lembrei da origem, eu lembrei lá do Peterson criança, crescendo no berço evangélico. Aquilo me deu aquele norte. Fui bem, eu fui me envolvendo. Eu entrei para o governo do apóstolo, o apóstolo nos chamou para fazer parte do governo na época. Sabe? A gente estava bem, a gente estava com uma célula com 30 pessoas, nós tínhamos uma galera caminhando junto com a gente, era muito bom.
tinham bastante jovens caminhando, estava tudo indo bem. Os jovens da igreja se juntaram, pagaram o nosso casamento para nos ajudar a legalizar a nossa situação. Amém. Foi uma festa legal, foi algo bacana. Deus estava trabalhando de uma forma muito linda. Eu começo a trabalhar, e aí eu vou trabalhar na parte da noite. Eu comecei a trabalhar na Camp, ali na Dinamarca. Comecei a trabalhar na parte da manhã, entrei como ajudante, me esforcei. Quando eu passo para formulador, eles me colocam no turno da noite. Sim. E aquilo me deu uma distanciada. Quando eu vou para o turno da noite, sim, eu dei uma distanciada. Alguns cultos eu já não frequentava mais, algumas reuniões eu já não estava mais presente. E esse trabalho seu era sábado, domingo direto? Isso. Era até sábado, domingo era livre. Só que o domingo é aquela velha desculpa, eu tô cansado, né? Eu trabalhei a semana inteira. Sim. Então você tem aquela velha desculpa. Então você até vai um domingo ou outro, mas havia uma distância se criando. Sim. Essa distância, ela foi me fazendo lembrar do lugar que eu vivi. Por quê? Porque quando eu distancio, eu tenho um inimigo articulando toda uma estratégia. Sim. As primeiras pessoas que se aproximaram de mim no turno da noite eram pessoas envolvidas com vício. Então, automaticamente, eu fui vendo, uma semana eu só observava. Houve recaída, então? Houve uma recaída. Aí eu me afundei de vez. Rapaz. Porque eu vi um Peterson que teve que sair de São Paulo porque criminalmente ele já não era mais uma pessoa bem vista. Sim. Aí eu volto como uma pessoa sem esperança nenhuma. Quando eu recaio, aí eu me torno um nóia de vez. Aí eu era o cara que trabalhava e casado já com a filha. Casado, agora com 2 filhas, pastor. 2 filhas. Agora com 2 filhas. Rapaz. Todo o dinheiro que entrava, ele saía e ainda deixava a dívida. Todo o dinheiro que entrava, saía e deixava a dívida. Deus construiu um castelo, renovou você, restaurou você, abençoou você e de repente destrói tudo isso. Eu destruí tudo isso. Eu fiz a escolha, sabe? Algumas coisas fazendo o certo da maneira errada, pastor. Algumas coisas parecem ser bênção e na verdade elas não são. Então eu preciso tomar cuidado com aquela decisão que eu tomo, sabe? Eu preciso tomar cuidado. Eu olhei para uma oportunidade que infelizmente ela me afastou. Às vezes é necessário você abrir mão de algo bom para viver algo melhor. Amém. Então eu não tinha essa maturidade na época. Então eu olhei para aquela chance como eu vou me estabilizar financeiramente. À noite eu tenho adicional noturno, eu estava passando de ajudante para formulador, então para mim era algo muito bom. Mas foi uma decisão que me afastou. Eu poderia ter à noite tido comprometimento de ser a igreja, sabe? De ter o meu relacionamento com Deus, mas eu não tive isso. Eu não tive essa estrutura. Então eu me afastei. E ao me afastar, aí as coisas começaram a ir por água abaixo, pastor. Rapaz. 7 vezes pior. Aí esse Peterson que vai daí para frente, ele passou a ser pior cada vez mais. O Peterson, para você, você teve uma experiência de filho pródigo e agora você falou de dracma perdida. O que para você, qual é a diferença de filho pródigo, de ovelha perdida, dracma perdida? Qual é a diferença para você? Pastor, essa é uma das lições que a gente ensina na clínica para as famílias. É a parábola de Lucas 15. Ela inicia com a ovelha perdida, ela vai para a dracma perdida e ela termina com o filho pródigo. O que é a ovelha perdida? A ovelha perdida é aquele primeiro desvio, aqueles primeiros erros, onde o pastor larga tudo, a família larga tudo, larga as 99 para trás e vai atrás daquela que se perdeu, pega no colo e traz de volta. É o primeiro contato com o erro, né? Então, eu já fui uma ovelha perdida, a minha família já foi atrás de mim várias vezes, me buscar, ministrar, dar conselho, a minha esposa, sabe? As pessoas, os meus pastores, eles iam até mim para me ensinar, eles me buscavam onde eu estava, para tentar me ajudar. Eu fui uma ovelha perdida. Então a gente costuma dizer para as famílias, vocês já fizeram a parte de vocês quando vocês foram buscar, quando ele era uma ovelha perdida. Eu também fui uma dracma perdida, que foi a época do encontro, onde a minha família, os meus pastores, eles acenderam a luz sobre a minha vida. A dracma perdida
conta a história que é necessário acender a luz para poder limpar a casa, Sim. e ao limpar a casa, achar a dracma. Sim. Então, a luz, ela gera limpeza, Sim. e a limpeza faz com que aquilo que estava perdido seja achado. E a luz é Jesus. A luz é Jesus, a Sim, palavra, a exatamente. palavra. Então, eu fui a dracma perdida e a minha família, os meus pastores, eles acenderam a luz em determinado momento da minha vida para me trazer de volta. Sim. E eu acho que a luz foi exatamente essa época que eu passei o encontro, onde eu vivi coisas incríveis naquela época. Eu Sim. vivi coisas incríveis naquele ano, naquele tempo. A luz, ela me permitiu ser achado. Sim. Eu fui uma dracma perdida, mas eu fui achado. Amém. Só que eu permaneci errando. Sim. Permaneci errando e eu me tornei um filho pródigo. O que é o filho pródigo? Ele é o cara que ele tá dentro da casa do pai. Sim. Eu já estava. Sim. E eu decidi pegar tudo que eu tenho e sair. Eu conheço a casa do pai, eu sou filho, eu sei que eu sou filho porque eu peço tudo que eu tenho, eu peço a herança, então eu sei quem eu sou, só que eu quero sair. Eu quero sair. O que tá lá fora me atrai. O que tá lá fora me faz ter desejo de estar lá. Então eu vou. Só que o filho pródigo, diferente da dracma e da ovelha, a família não tem mais o que fazer. Os meus pais não conseguiam mais mudar a minha opinião, não conseguiam mais me ajudar. A minha esposa não conseguia mais me ajudar. Sim. Eu precisava cair em si. Eu precisava reconhecer, ir lá no fundo do poço. O texto diz que é nas bolotas dos porcos. Sim. Um lugar de humilhação, um lugar de sujeira, que ele olha para trás e fala, poxa, na casa do pai, o servo tem uma condição melhor do que a minha. Sim. Então ele reconhece. E aí quando ele reconhece, aí ele muda. Sim. Aí ele volta, né? Voltar é mudança de trajetória, mudança de direção. Voltar fala de arrependimento. Sim. Então, esse é o voltar. Voltar é arrependimento. E aí, quando ele volta, a família tá lá esperando. O pai tá lá no aguarde, correndo na direção dele. Então, quer dizer, não tem o que fazer. Mas quando ele decide se arrepender, aí sim a família está pronta para correr de encontro. Então eu acho que essa é a diferença. Sim. A ovelha perdida e a dracma perdida foram características que a família precisou estar presente para que isso aconteça. Sim. Agora o filho pródigo, ele precisa decidir voltar. E quando ele decidir, aí sim a família vai correr de encontro com ele. Porque essa decisão vai fazer dele algo diferente. Rapaz, é verdade. Ô Peterson, pastor Donizete. Quem é o pastor Donizete? Pastor Donizete, meu segundo pai. Ele é importante para você na sua vida? Imensamente importante. Ele, para mim, é o meu segundo pai. Sim. A gente chama ele de pai na casa, né? Sim. Ele tem um testemunho incrível. É o nosso pai na fé, né? O pastor, pai na nosso fé. pastor. Exatamente. Sim. Hoje eu aconselhei uma pessoa esses tempos atrás, que ela é parente, é familiar de um dos nossos alunos. Sim. E estava tendo uma dificuldade no pastorado dentro da igreja dela. E aí ela falou para mim, olha, o meu pastor falou isso para mim, eu não concordo, eu achei que foi meio errado a forma que ele falou, e eu chamei ela e falei, olha, meu pai tem 25 anos de pastorado. Sim. E a experiência que ele tinha não foi o suficiente para mudar a minha vida. É porque ele não era o melhor pai ou o melhor pastor? Não. É porque Deus levanta pessoas com capacidades específicas. Quando você olha para o texto do bom samaritano, você vai ver que o sacerdote e o levita passaram pelo mesmo lugar que o bom samaritano. Sim. Quando você olha a história, a cultura da época, eles não tinham permissão para tocar naquele corpo caído, por uma questão cultural. Eles não tinham. Então, o texto diz que eles passaram de largo. Então, Deus levanta pessoas para tratar de pessoas específicas. Sim. Então, o que o meu pai não conseguiu fazer em 25 anos, junto com a minha mãe, com a minha família, porque eu não dava espaço, de uma forma diferente, o pastor Donizete conseguiu fazer em 9 meses. Porque a fala, a experiência que ele carregava, me trouxe uma direção que eu entendi o que os meus pais me disseram a vida inteira. Sim. Sabe? O formato que o pastor Donizete falava para mim me colocou no meu lugar e tudo que ele falava me fazia lembrar da origem. Me fazia lembrar do meu pai, da minha mãe me ensinando. Teve mensagens do pastor Donizete cobrar tanto a questão do respeito familiar, do carinho com a família, que eu chorava que nem uma criança. Eu chorava porque eu lembrava. Eu lembrava dos meus pais, por exemplo, nos dias de visita, o meu pai, toda visita na FEBEM,
ele ia lá e ele fazia eu me curvar. Eu baixava a cabeça na mesa, sentado, e ele orava para mim. Eu lembro que aquilo me fazia ficar com vergonha, pastor. Eu ficava com vergonha, porque eu tô no pátio, uma pá de ladrão, sabe? E eu no pátio, meu pai falava, curva a cabeça. Aí ele colocava a mão sobre a minha cabeça e ele orava. Isso foram sementes que foram lançadas. Sim, com certeza. E eu, no meu tratamento, que começou em 2017, esse último tratamento, e aí, nesse tratamento, o pastor Donizete ministrando a minha vida e eu lembrando dessas épocas. Épocas essa onde meu pai tentou, ele tentou. E a forma com que o pastor Donizete falava fazia eu lembrar, poxa, eu podia ter ouvido lá atrás. Então, em 9 meses... Evitado muita coisa. Exato. Em 9 meses, o pastor Donizete foi para mim uma referência. Sim. Hoje, o meu ministério que Deus me deu para cuidar de vidas, para acolher pessoas, pastor Donizete girou uma chave dentro de mim e me ensinou a viver. Pastor Donizete é o líder, era ou é o líder lá da casa onde você foi internado? Isso, ele é o pastor presidente dessa casa, né? Ele trabalha com isso há 20 anos já. Sim. Cuidando de pessoas. Começou no Água Azul, numa casinha pequenininha aqui no Água Azul. E aí, alguns empresários, eles vieram até o pastor Donizete com uma parceria e levaram o projeto para Atibaia. Sim. Em Atibaia ficou 7 anos o trabalho lá e foram 7 anos incríveis. Foram, acredito, os melhores 7 anos do nosso trabalho que teve. Foram os melhores, porque os melhores serão daqui para frente, amém, em nome de Jesus. Amém, mas foram 7 anos maravilhosos. Nós passamos a ter muita influência em lugares que a gente não conhecia. E foi lá nesse lugar que eu fui para poder ser tratado pelo pastor. Sim. Então eu cheguei lá nesse ano e o pastor Donizete começou a cuidar de mim e com pouco tempo ele foi me permitindo ajudá-lo, auxiliá-lo. Então, eu comecei a poder servir pessoas dentro do meu tratamento. Sim. Ele me permitiu, sabe, fazer o que José fazia. José, ele estava na casa de Potifar, não era o lugar que ele queria estar, não era o sonho ainda que Deus deu para ele, mas ele era o melhor onde ele estava. Sim. Então, ele me permitiu fazer o meu melhor por onde eu estava passando. Sim. Então, o pastor Donizete, ele virou uma chave. Ele me devolveu para minha família, ele me ensinou a ser pai novamente, ser filho, ser marido. Ele foi me ensinando a voltar para o meu lar. Ele tem uma importância gigantesca. Tamanha importância quando o nosso ministério decidiu nos separar para o ministério pastoral. Meus pais, junto com meu irmão, o apóstolo ainda estava em Minas, então meu pai foi representando o apóstolo. Eles foram até a clínica para poder pedir para o pastor Donizete e ver a opinião dele do que ele achava sobre o meu pastorado, e juntos eles decidiram. Amém. Foi uma bênção. Ô Peterson, você teve essa recaída e agora você... Faz quanto tempo que você voltou? Agora estamos saindo para o 7º ano. Estamos indo para o 7º ano, graças a Deus. Então, em 2015, por aí que você acabou voltando. Isso. 2015 foi o meu primeiro contato, né, com clínica, meu segundo contato com clínica, mas 2017 foi quando para tudo mesmo novamente, que começa tudo do zero. E hoje você é pastor da clínica e pastor também da igreja. Isso. Trabalhamos aí, hoje meu pai me deu a área de missões para cuidar na igreja, então a gente cuida junto com o pastor Beto, o pastorzão também, lá no nosso ministério, nós cuidamos da área de missões da igreja. Beto ou Betinho? Beto, pastor Beto. O Betinho é outro. O Betinho é outro. O Betinho é lá do Ponte Alta, né? Pastor Betinho. Pastor Beto canta um rap, tem um trabalho nos presídios, e aí eu tenho um trabalho na clínica, ele tem um trabalho nos presídios, e a gente junto cuida da área de missões da igreja. Vamos estar servindo agora na próxima semana no hospital penitenciário. Falei com o pastor Babão, nós vamos levar alguns kits de higiene que nós temos, que nós ganhamos de doação. Vamos servir no hospital penitenciário, temos alguns acamados lá que nós vamos lá cuidar. Amém, glória a Deus. Ô Peterson, e essa sensação de ser servo, usado, gasto na obra? Isso é incrível, pastor. Você não se sente cansado, oprimido, tanto trabalho? E vai para cá, vai para lá, vai para tudo quanto é lugar, e as pessoas te sugando. Você não se sente... Essa sensação de cansaço, ela vem mesmo, né? Ela vem mesmo pela correria. Mas eu acho que a gratificação do resultado
ela é muito maior. Sim. De ver pessoas vindo na mesma direção que eu conseguir ir, Sim. isso não tem preço. Sim. Né? Ser servo é um personagem da história do filho pródigo que praticamente ninguém fala. Normalmente, quando você lê a história do filho pródigo, você fala do filho mais velho, do filho mais novo e do pai. Sim. Só que no meio de toda essa história, quando o filho volta, o pai olha para o servo e fala assim, prepara tudo para ele. Então, acho que o nosso papel é esse. Quando aquele que se arrepende está vindo na direção do pai, nós estamos no meio do caminho, limpando e tirando aquelas vestes sujas e colocando a nova. Calçando os pés dele, colocando o anel no dedo e preparando a festa, sabe? Esse servo, ele é aquele que está incumbido de fazer a transição do cara que se arrependeu para aquele filho que vai voltar para a casa do pai. Prepara tudo para o tudo. filho, mas o servo não é nem lembrado. Exatamente. Acho que isso é a maior lição. Rapaz, é verdade, porque o servo... Ele não é lembrado na história, né? Não. Ele não é lembrado. Mas essa é a lição que Jesus quer ensinar, porque ele veio para ser servo, né? O Evangelho de Marcos, ele traz a imagem de Jesus como servo de Deus. Sim. Justamente uma pessoa que veio servir. Quando Sim. Paulo escreve para Filipenses, ele diz assim, ele se esvaziou de si mesmo. Sim. E assumiu a forma de homem. Você fala, uau! Então é isso. É verdade. Ele está se tornando algo comum, algo normal, mas aquele que serve. Aquele que no dia... Evangelho de João, capítulo 13, colocou a toalhinha no ombro, se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos, falou, aquilo que eu faço, faça vocês também. Sim. Então, acho que ser servo é isso. Rapaz. Eu olho para as vidas que hoje a gente pode servir, Sim. e eu olho para trás e eu vejo a galera que me serviu, sabe? Eu vejo quantas vezes eu roubei o meu pai e a minha mãe, e sabe qual que era a porta que eu batia quando eu acabava todo o dinheiro? Era deles. Aí, do seu pai e da sua mãe. Isso. Aí eles olhavam para o cara que acabou de roubar e me deixava entrar, tomar banho, comer, dormir na casa deles de novo. Isso é servo. São pessoas que me serviram o tempo inteiro, sabe? Minha esposa, eu roubei os cofres de moeda das minhas filhas, pastor. Minha esposa me acolhia, rapaz, sabe? Até a economia das crianças. Até misericórdia. Rapaz. Exatamente. Eu lembro de uma vez que eu estava deitado no chão, briguei com a esposa, estava deitado no chão, que eu tinha chegado virado, e a minha filha veio me cobrir com o cobertor. Ela veio me cobrir. Rapaz. Então, aqueles que me serviram... Sempre tiveram aquele cuidado de filho, de esposa. Exatamente. Aqueles que me serviram, hoje me inspiram a servir. Eu olho para as vidas que estão vindo e eu não desisto deles, porque não desistiram de mim. Sim. Então, hoje eu sirvo porque eu sei que eu fui servido. E o sucesso só é sucesso se tiver sucessores. Sim. Então, eu preciso preparar pessoas para continuar, porque o trabalho não para. Continuar fazendo a obra. Exatamente. O pastor Donizete falou para mim que ele deseja que eu vá mais longe do que ele foi. Amém. E eu não aceito menos que isso para o próximo. Eu desejo que os próximos vão muito mais longe do que eu consegui fazer. Amém. Em nome de Jesus. Que você receba a unção, porção dobrada desse pastor Donizete. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio. Amém. Pessoal, nós vamos encerrar esse podcast, tá bom? Mas antes disso, Peterson, as suas palavras finais para a família, para aquele viciado, aquele que não consegue sair sozinho das drogas. Quais são as suas palavras finais para estas pessoas? Pastor, eu vou encerrar falando da Páscoa. Hoje nós estamos gravando num domingo de Páscoa, né? Sim. E o significado, o pastor perguntou para mim assim que eu cheguei, qual que era o significado da Páscoa para mim? Sim. E o significado da Páscoa para mim, eu quero passar para todos que estão nos assistindo. Amém. O propósito desse vídeo, desse podcast, é que a gente possa alcançar pessoas que não têm esperança. Por muito tempo da minha vida eu carreguei culpa. E a culpa, ela me sobrecarregava e não deixava eu viver aquilo que Jesus preparou para mim. Então eu quero encerrar dizendo que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E a culpa que era nossa, ele levou sobre si. Amém. Hoje nós temos a oportunidade de viver algo novo, porque Jesus nos deu essa oportunidade. Então eu queria encerrar dizendo que não importa o vício que você tenha, não importa o quanto a sua família viveu momentos destrutivos por causa do vício, ou do roubo, ou da criminalidade, não importa.
Jesus é a solução para as nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Eu espero que vocês tenham recebido este recado aí. Amém? Ô Peterson, vou deixar o seu contato, vou deixar o seu número do telefone, né? O telefone é 11 96761 0615. Correto, pastor. Certo. Esse número aí, as pessoas podem ligar para você? Para pedir Diretamente socorro? Diretamente para mim, vou dar toda a instrução, dar todos os caminhos para a gente poder auxiliar a vida que tiver necessitada. Sim. Quantas casas de recuperação que vocês dão assistência? É a do pastor Donizete, a sua, como que é? Isso, a nossa casa ela é uma só. Casa de Acolhimento Gerando Vidas. Sim. A nossa identidade hoje ela é servir as igrejas. Sim. Então a gente tem parcerias com várias igrejas. Sim. Então as igrejas normalmente nos ajudam, nos socorrem com alimento, às vezes mandam uma oferta. Sim. E a gente, em contrapartida, abre vagas para essas igrejas para poder estar servindo aí com valores bem acessíveis. Uma parceria. Uma parceria com valores acessíveis, porque a gente sabe que nem todo mundo consegue pagar um valor alto, né? Certo. O Peterson, vocês fazem algum trabalho na igreja, assim, semanalmente ou não? A gente visita sobre esse assunto. A gente visita as igrejas. Às vezes a gente é convidado a ir ministrar em algumas igrejas. E a gente vai levando aquilo que a gente carrega. O que a gente carrega é o cuidado de vidas, é o resgate de pessoas nessa situação. A gente às vezes leva os meninos para tocar. Temos um grupo de samba lá. Testemunhar. Então, isso. Nas e igrejas. Contamos um pouquinho do testemunho. Dia 23 agora, nós temos nosso culto de missões lá no Ministério Aliança. Sim. O Muribeca 193. É sábado? Dia 23 é o penúltimo domingo. É o penúltimo domingo desse mês. Nós vamos ter nosso culto de missões. Sim. Vamos estar falando a respeito de um trabalho justamente de capelão, né? Sim. Aquele que vai nos hospitais, aquele que vai nos presídios, aquele que vai nas clínicas, justamente para motivar a igreja a ter esse olhar missionário, esse olhar para aqueles que não têm condições de sozinho chegarem até Jesus. E investir também, né? Exato. Missões é envolvido justamente com isso. Quem ora, quem vai e quem oferta no trabalho, né? Exato. Quem patrocina. Exato. Deus levanta patrocinadores, né, pastor? Amém. É verdade. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pessoal, como eu disse para vocês, que vocês iam ser abençoados com o testemunho aí do nosso irmão, Varão Peterson. Para os íntimos, o Pepe ou o Pet. Amém? Glória a Deus. Então a gente vai encerrar. Não esquece, eu sei que foi uma bênção, tá? Eu sei que foi importante esse testemunho. Compartilha, se inscreva. Vamos aumentar o número de seguidores aí do nosso canal, tá? Deixa o seu joinha, compartilha para alguém. Vou deixar aqui o número do Pix também, se você puder fazer uma doação financeira, fique à vontade, tá certo? Mas deixa Deus te usar, certo? Em nome de Jesus. Certo, Peterson? Verdade, pastor. Obrigado pelo convite, pastor. Imagina. Deus abençoe grandemente o ministério. Sim. Que Deus possa aí estar levantando patrocinadores para ajudar, que a gente sabe que não é fácil. Sim. Deixa um beijo para minha esposa, para minhas filhas. Como que ela chama? A minha esposa é Rosiane. Minhas filhas, Rosiane. Maria Eduarda e Elisa, as meninas. Rosiane, o seu galardão vai ser muito grande, Rosiane. Ela tem vaga no céu garantida, né, Com certeza. Com certeza. Se ele roubou a avó, eu acho que deve ter pego alguma coisa sua, hein? Sim, Foi? Sim, com certeza. Com certeza, tá vendo? O seu galardão vai ser muito grande. Mas, bem, a gente dá risada hoje, né? É verdade, Peterson? Mas já choramos muito por causa disso, rapaz. Pastor. Você deixou algumas marcas na esposa? Muitas. Hoje a gente ministra nos nossos encontros de casais, nós temos uma conferência de casais que nós fazemos 2 vezes por ano lá no ministério. Sim. E a nossa mensagem juntos é sobre perdão. Ela me ensinou o que é perdão. Sim. Ela me ensinou sobre isso. E eu não consigo falar de perdão sem citar a minha esposa. Sim. Ela é a característica do perdão que Jesus me ensinou. Amém. Através da vida dela. Minha esposa é uma guerreira. Deus usa umas ferramentas, né, aqui na Terra para nos abençoar. Exatamente. Nos aperfeiçoar. O que seria de nós se não fosse essas ferramentas, pastor? Sim, que muitas vezes a gente não valoriza, né? É verdade. E um beijão pro meu pai, minha mãe, os pastores do nosso ministério, a nossa igreja. Vou pedir lá para passar lá, depois o pastor vai mandar o link. Vou compartilhar com todo mundo lá, Ministério Aliança, uma parceria. Que Deus abençoe, pastor. Amém. Amém, pessoal.
Shalom, shalom, saúde, paz, alegria, prosperidade. Deus abençoe a todos. Amém.